voltando, vamos lá, gente. Pessoal, a Camila fez uma pergunta muito boa. Qual foi a pergunta dela? Fala assim, professor, aqui no artigo 37 e 21, quando o Constituinte fala assim, ó, na contratação de um serviço, inclusive publicidade, tem que licitar. Por que o Constituinte lhe dá essa ênfase à publicidade que tem que licitar? Porque antes não tinha. Sabe por quê? Antes, a publicidade, você contratava sob a égide da contratação direta, afirmando o quê? Somente aquela agência publicitária é que deteria o conhecimento, a expertise para realizar uma campanha a contento. Então, existia meio que uma brecha legal que admitia a contratação direta, sem licitação, de publicitários. Qual que era o chabu, gente? Era o presidente da República, você lá, o Duda Mendonça, da W Brasil, falava assim, amigão, candidato à reeleição, tá? E você vai ser o meu publicitário, não vai cobrar nada. Mas como nada? Calma. Eu serei reeleito, e já que eu posso contratar agências de publicidade sem licitação, adivinhe de quem serão os próximos contratos da União de publicidade nos próximos 4 anos? Seus. Então era totalmente lá, gente, uma troca de favores. Então a lei foi alterada e frisa-se, inclusive publicidade. Tem que licitar, gente? Tem que licitar publicidade principalmente. Beleza? Vamos lá. A gente prossigamos então. Vamos agora tratar do quê? Importante. Cai em prova assim, ó. Toda administração pública deve licitar, sem exceção. Toda administração pública deve licitar. Certo. Eu não falei sempre, eu falei toda. Toda administração licita. Só para relembrar, vamos lá, gente, ó. Divisão vertical da administração pública. Federal, estadual, municipal e distrital. Tem que licitar. Divisão horizontal, lembram? Administração direta e indireta. A administração direta são os órgãos da União, estados, municípios e DF. Tem que licitar? Tem. Vamos colocar no papel, vamos lá. É assim, ó. Ponto de número 4. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual que é a pergunta? Quem deve licitar? Vamos lá, gente, vamos lá. Que hoje já é segunda-feira, né? Que delícia. Vamos lá, gente, ó. Já é... Qual que é o próximo feriado? Não mais, né? Natal. Não, Natal não, gente. Deve ter alguma coisa antes, né? Quando cai a Páscoa, gente? Alguém sabe? Final de março, né? Mas cai numa sexta ou numa segunda? Ou numa quarta? Acho que uma sexta, né, gente? Feriado de quarta é complicado demais. Mas, enfim. Venham comigo. Ponto de número 4. Quem deve licitar? Quem deve licitar? Quem deve licitar? Resposta. Artigo 1º e o PU, parágrafo único da Lei 8666 de 93. Beleza? Legal. Quem deve licitar? Vamos colocar assim, gente. Ó, toda a administração pública. Toda a administração pública. Gente, quando se fala toda a administração pública, sem exceção, toda a administração pública mesmo. Da federal à municipal, vou colocar aqui, ó. Então, a administração pública, federal, estadual, municipal e distrital. E também, gente, ó, a administração pública direta. Para um pouquinho. A administração direta são os órgãos que integram os entes centrais. Órgãos da União, estados, municípios e DF. Os órgãos que integram lá os entes centrais. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. O Departamento de Polícia Federal, ele tem que licitar ou não? Departamento de Polícia Federal licita? Lógico, porque, gente, o DPF é um órgão que integra a União, Poder Executivo, tem que licitar. Outro exemplo, ó, a Secretaria Estadual de Segurança Pública licita? Órgão do Estado, administração direta estadual, tem que licitar. A Prefeitura do município licita? Lógico, né, gente? Órgão que chefia o Poder Executivo do município tem que licitar. Olha a questão maligna, sacana. Só devem licitar os órgãos da administração direta do Executivo. Certo ou errado? Vou repetir, tá? Somente licitam, devem licitar, os órgãos da administração direta do Poder Executivo. Errado, gente. Os órgãos da administração, o quê? Direta dos 3 poderes. Por exemplo, o TJ licita? Sim, órgão do Estado que integra o Poder Judiciário, licita. Outro exemplo, ó, a Alesc licita? Órgão do Estado, poder o quê? Legislativo licita. Outro exemplo, o Senado licita? O Senado? Órgão da União, poder o quê? Legislativo licita. Os órgãos dos 3 poderes. Show de bola. Professor,
Estou aqui com a minha lei virtual, assim, ó. Quem licita? Os órgãos da administração direta, vírgula, os fundos especiais. Coloquem aí, gente. Além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais também licitam. Só que o legislador, ao afirmar que um fundo especial também licita, ele foi redundante. Por que redundante? Gente, porque o fundo especial, ele já é gerido por um órgão público, que por si só já tem que licitar. O que é um fundo especial? Gente, é uma dotação orçamentária, é uma fatia do orçamento voltada para um fim. Por exemplo, ó, quando a pessoa é condenada por um crime, ela é condenada à pena de privação da liberdade e também ela paga dias multa. Esses dias multa que o preso paga vai para o Fundo Penitenciário Nacional, que é gerido por um órgão público. Tudo bem, gente? E esse fundo tem o intuito de, por exemplo, sei lá, comprar viatura para o DEAP, enfim, né? Para o sistema prisional. Mas perguntar em prova, candidato, o fundo especial licita? Licita, por mais que você saiba que meio que redundante isso. Vamos lá, e para fechar a conta. E as entidades que integram a administração pública indireta também licitam. Entidades da administração pública indireta também licitam. Vamos lá, vamos lá. Comecei assim, tá? Depois vai piorando. Não, brincadeira, é bom, gente, vamos lá. Entidades da administração pública indireta. Então venham comigo, ó. As autarquias licitam? Licitam. Exemplo de uma autarquia, gente, a UFSC. A UFSC aqui em SC tem que licitar. As fundações públicas licitam? Sim. FP, tá? Fundação Pública. Por exemplo, a Fátima. O que é a Fátima, aqui na esquina? Fundação Estadual do Meio Ambiente. É uma fundação pública estadual, tem que licitar? Tem. A Fundação Xuxa Meneghel licita? Não, porque a fundação privada, né, não nos interessa hoje. Fundação Zeca Pagodinho, também está fora. Vamos lá, gente. A autarquia licita, a fundação pública, a FUNAI, por exemplo, licita, a Fátima, a Floran. E também, gente, o que é uma EP mesmo? Empresa pública, por exemplo, Correios, e também as sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil licitam. Autarquia, fundação pública, empresa pública e economia mista. Só para fechar isso aqui, hein? Vamos lá, seguindo. Além das entidades que integram a administração pública, assim, gente, ó, também deve licitar entidades, mesmo que privadas, que sejam o quê, gente? Controladas pelos entes centrais. Não entendi, calma, vou explicar. Entidades, mesmo que privadas, que sejam controladas pelos entes centrais, devem licitar. Professor, o que é uma entidade, mesmo que privada, que o ente central, União, Estado, Município, DF, controla, ela tem que licitar? Traduzindo, uma entidade privada que prestar contas ao Tribunal de Contas tem que licitar. Por exemplo, o SESI, o SESC, o SENAI, enfim. São entidades públicas? Não, são entidades paraestatais, né? É uma entidade privada que vai prestar um serviço de interesse público, ok? Mas é uma entidade privada, ele não integra a administração pública. Só que o SESI, por exemplo, enfim, o sistema S todo, é bancado por tributos. Por tributos, é recurso público. O SESI presta conta ao TCU? Presta. Tem que licitar? Tem. Vou repetir. Então, quem licita? Toda a administração pública, sem exceção, e demais entidades, mesmo que privadas, que sejam controladas pelos entes centrais, que prestarem contas ao Tribunal de Contas. Por exemplo, o SESI, SESC e por aí vai. Beleza? Legal. Tudo bem, gente? Ok? Legal. Prossigamos, então. Gente, a partir de agora, ó, é o ápice da aula. É o ápice da aula. É o ápice. Como se fosse falar do bolo no aniversário. Por quê, gente? É o que mais cai em prova. Fala assim, professor, eu só quero me dedicar a um ponto hoje. Não é o ideal, tá? Mas se for o seu caso, esse é o ponto. Ponto 5. Contratação direta sem licitação. Tudo que eu falo a partir de agora é da lei 66. Tudo bem, gente? Contratação direta sem... Vamos lá. Tudo bem? É o que mais cai em prova, gente. É o que mais cai em prova, é fácil, é tranquilo. Ah, vou aproveitar o gancho. Semana passada rolou meio que um banzé, um burburinho, que me parece que não ia ter mais concurso do TJ, né? Que o Tribunal de Justiça ele iria criar cargos em comissão com o objetivo de desafogar a demanda processual aqui em Santa Catarina. Vamos dar pingo aos is. Vamos lá, gente. O cargo em comissão é aquele cargo de livre nomeação e livre o quê? Exoneração, é sem concurso público. Tá bom.
Só que a própria Constituição fala assim, ó, que o cargo em comissão não é qualquer atribuição que ele pode ter. O cargo em comissão somente terá o que? Atribuições de direção, por exemplo, diretor do DENIT, tá bom. Chefia, por exemplo, chefe de almoxerifado. Ou assessor, ou assessoramento. Cargo em comissão sem concurso, somente atribuição de direção, chefia ou assessoramento. Tá bom. A pergunta é a seguinte, uma atribuição técnica que é exercida por um analista judiciário, né, concursado, por um técnico judiciário concursado, uma atribuição técnica, será que poderia ser realizada por um comissionado sem concurso? Minha opinião não, gente. Minha opinião, não adianta nada você ter o nome, o cargo de assessor, só que ele tem uma atribuição técnica. Isso é uma burla à regra do concurso público. Então, se porventura o Tribunal de Justiça, ele realmente tem essa intenção de criar cargos em comissão para exercer funções técnicas, isso já nasce o que? Inconstitucional. Ah, mas o que faremos? Gente, Ministério Público, o que é o CNJ? Conselho Nacional de Justiça, né, que fiscaliza o Poder Judiciário, e parece que hoje tem uma reunião entre o Pleno do TJ e o CNJ para ver se isso prosperaria. Mas já houve um comunicado oficial da FGV, que vai ter concurso sim, e houve um comunicado também do próprio Tribunal de Justiça, que vai ter concurso público sim. Tá, gente? Então, para quem for prestar TJ, fiquem tranquilos, tá? Estudem, mas minha opinião, isso já nasce inconstitucional. E outro ponto, gente, dos 3 poderes do Estado, qual que é o mais técnico? Ou que deveria ser o mais técnico e o mais isento, o mais imparcial? O Poder Judiciário. Minha opinião é que nem deveria ter cargo em comissão, tem que ser o quê? Tudo concursado, minha opinião. Agora, Poder Executivo, um pouco mais político, né, gente? O Legislativo bem mais político, beleza. Aí você coloca lá comissionados alguns, para que o próprio gestor tenha pessoas da sua confiança, para que ele consiga o quê, gente? Executar políticas públicas. Agora, judiciário, comissionado, não pode parar, tem que ser tudo o quê? Efetivo, tá? Vocês em breve. Vamos lá, gente. Ponto de número 5, coloquem assim, ó. Contratação direta sem licitação. Vamos lá. Contratação direta sem licitação. E de contratação direta sem licitação, só que é regra ou exceção? Exceção porque em regra a administração pública tem que licitar. E mais uma vez, hein, tudo que eu falo agora, gente, é da lei 8666 de 93. Legal, beleza. De contratação direta sem licitação é um gênero. Deste gênero, desdobrar-se-ão 2 categorias. Vamos dar a cor aqui, ó. Primeira categoria de contratação direta é a despesa de licitação. Despesa de licitação. Segunda categoria, gente, é a inexigibilidade. Vou explicar item por item, tá? Dispensa, ela tem 2 categorias também, né? 2 categorias que são subcategorias de contratação direta. A dispensa desdobra-se em licitação dispensada, e a licitação dispensável, Vamos começar aqui, gente, ó. Quando que a licitação será inexigível? É muito fácil. Sempre que naquele caso prático de prova você notar que, putz, não tem competição, não dá para licitar, a competição é inviável, pode gabaritar, licitação inexigível. Vamos colocar aqui, gente, ó. Viram em prova aquele caso concreto, depois eu pego, que a licitação, gente, a competição é inviável, ó, de competição, tá? Inviável, mas pode gabaritar na fé, sem dó, gente. Inexigível. Exemplos clássicos. Exemplo 1, gente. Quando a administração pública ela contrata um artista renomado pela opinião pública e pela crítica especializada. Isso que é muito comum em aniversário do município. Ah, vamos contratar lá Floripa, fará 500 anos, teremos um grande show, né, com aquela banda lá, Tchacabum. Alguém lembra do Tchacabum, gente? Não lembra? O Tchacabum, né? Alguém lembra do Tchacabum? Faz tempo, né? Gente, o Tchacabum, pior que eu falei do Tchacabum, porque eu vi esses caras milionários. Não lembro. Além que alguém não lembrava. Tem aquela música, né? Que é onda, onda, olha a onda. Lembra, né? Enfim, né, gente? Queremos um show de Tchacabum. Gente, os caras são únicos. Ah, mas vamos contratar o cover. Daí não dá, né, gente? Queremos um show lá da banda Molejo. Gente, os caras são únicos também. Porra, não tem competição. Licitação inexigível. Ah, vou contratar minha tia, que toca lá violino chinês e ao mesmo tempo faz embaixadinha. Não, tem que ser um artista, né, gente? Renomado pela opinião pública e pela crítica especializada. Tivemos um caso antes disso, exemplo 2. Outro exemplo aqui, gente, ó, único fornecedor. A gente só tem uma indústria farmacêutica lá na Suíça
que desenvolveu lá a vacina contra o vírus da AIDS. A gente não tem competição, poxa. Não tem competição, tem que ser ela mesmo, então vai. E teve um caso aqui em Floripa, que foi acho que 2010, por aí, na gestão do Berger ainda. Que para o Natal o município contratou sem licitação, sob o manto aqui da inexigibilidade, o Andrea Bocelli, beleza, né, o tenor, e uma empresa que iria construir uma árvore de Natal toda incrementada. Ela foi também contratada sem licitação. Qual que era o fundamento, gente? Ela era a única no Brasil que produzia aquela árvore. Só que, na verdade, o Ministério Público ele impugnou aquilo por quê, gente? Porque me parece que existiam outras empresas que prestavam o mesmo serviço por um preço muito menor. No que tange o Andrea Bocelli, ok, artista é único. Agora, no que tange a árvore de Natal, tinha competição? Tinha, e tinha que licitar. Tanto que, né, o Ministério Público propôs uma ação, o Poder Judiciário jogou procedente, e naquele Natal não tivemos nem Andrea Bocelli nem árvore de Natal, né? Teve um show lá do Tiaguinho Cover, tô brincando, não lembro o que teve, mas enfim, né? O artista, beleza. Agora, em relação à árvore de Natal, já que havia competição, teve que licitar sim. Prossigamos. Tinha outro exemplo aqui, o exemplo 3. O exemplo 3 é esse aqui, ó. Isso aqui é importante, cai em prova. Para contratação de serviços técnicos, vou abreviar, tá? TEC de técnicos. Mais o que, gente? ESP, o que é ESP? Especializados e SING. O que é SING? Singulares. Na contratação de serviços técnicos, especializados e singulares. Galera, tem alguns serviços que são muito especializados. E somente aquele profissional é que deterá a expertise e o gabarito para executá-lo do jeitinho que a administração pública quer. E não é qualquer serviço não, tá? Deve constar aqui no artigo 13. Artigo 13. Por exemplo, o município pretende aqui, em Floripa, sei lá, instalar uma fábrica. Só que é uma discussão sobre o impacto ambiental que ela provocará. E sobre aquele tema só tem um cara que poderia emitir um parecer, enfim, sobre o tema. A gente não tem competição, então parecerista, aqui ó, licitação exigível. Outro exemplo, gerenciamento de obras. Outro exemplo, gente, treinamento de pessoal, dentre outras hipóteses. Serviço técnico, especializado e singular, único. Olha a questão do concurso público, foi do MPTC, 2014, aqui em SC. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Banca FEPESE. Na contratação de um perito ou de um avaliador em geral, é licitação inexigível. Correto por quê, gente? Perícias e avaliações também constam aqui no artigo 13, então leio lá com muito carinho, ok? Legal. Inexigibilidade, gente, consta aqui no artigo 25 da lei, tá? Inexigibilidade consta aqui, gente, no artigo 25 da lei. Artigo 25, ok? E o artigo 25, ele traz um rol de números apertos. Alguém lembra, gente? Já falei sobre isso, né? O que é um rol de números apertos? É um rol ativo. Ou seja, o legislador aqui, ele traz apenas exemplos de quando a licitação será exigível, de quando não haverá competição. Só que exemplos, sem esgotá-los. Então talvez você no dia a dia, na administração pública, se depare com uma outra hipótese que não esteja aqui. É um rol o quê? Meramente exemplificativo. Rol aberto, números apertos. Legal. Vamos lá, gente, ó. Dispensa, contratação direta. Só que na dispensa, gente, pelo contrário, aqui há competição. Aqui a competição é viável, aqui há competição. Beleza. Gente, só que por mais que haja competição, tem algumas situações que na dispensa a lei proíbe. A lei proíbe. Vou fazer uma pergunta. Havendo competição, só que a lei proibindo, é uma licitação dispensável ou dispensada? O que é mais forte? O dispensada ou dispensável? Dispensada. Havendo competição, só que a lei proibindo, licitação o quê? Dispensada. Dispensada. Vou colocar aqui, gente, ó. Então a lei proíbe, por mais que fosse possível, licitação dispensada. Lá no artigo 17, inciso 1 e 2, da lei de licitações. Legal. Tem um exemplo que é bem emblemático, isso aqui, gente, ó. Por exemplo, quando a administração pública, ela, por exemplo, alienação, que alienação é uma venda, uma doação, tá? Alienação
de bens públicos imóveis. Então, quando a administração pública aliena bens públicos imóveis, que sejam oriundos, como assim oriundos? Que tenham origem de um programa habitacional. Então, a alienação de bens públicos imóveis que venham de um programa habitacional, a lei proíbe a licitação. Aqui em Santa Catarina, nós tínhamos, porque foi extinta a Coab Pública Catarinense, que é a Companhia de Habitação. A Coab, gente, ela foi criada para quê? Para viabilizar a implementação de projetos sociais no que tange aqui a habitação. Por que ela foi extinta? Foi extinta já ou não, colega? Já foi extinta? Está em fase ainda, né? Está em fase de extinção. Mas me parece, eu li alguma coisa, não sei se tem relação, que parece que a União ela tem vários programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Essa, pelo menos, foi a justificativa do Estado, né? Não sei se... foi, né? A justificativa. Mas se eu estiver errado, você me corrija, tá? Por exemplo, quando a Coab, ou quando, por exemplo, a União, o programa Minha Casa Minha Vida, vai alienar uma casinha popular, ela não pode licitar. Seria, gente, na verdade, um descompasso. Por quê? O cara que tem que ter uma casa popular, gente, ele não tem grana. Então imaginemos que, vamos lá, a União construiu 1000 casinhas populares, Minha Casa Minha Vida, e ela vai vendê-las. Aliás, vai aliená-las. São bens públicos imóveis, é recurso da União, enfim, material da União. Primeiro ela vai cadastrar quem realmente necessita de uma moradia. E depois ela vai o quê, gente? Ou vai doar diretamente para as pessoas que estão cadastradas, ou vai vender a preço de custo. Ela não pode licitar. Vamos lá, pessoal, lance mínimo, R$100.000. Faz sentido? Não, porque você desvirtuaria o programa social. Estou certo? Mais ou menos assim? Como que a Coab fazia para distribuir as casinhas? Você lembra, mais ou menos? Que eles enviam, eles cadastram as pessoas, tá? Mas eles não licitam, eles vão doar diretamente ou vão vender a preço de custo, Enfim. Não necessariamente. Ah, beleza. Mas não pode licitar. Licitação proibida. Beleza, isso aí. Vamos lá, gente, ó. Então é isso aí, tá? Dei um exemplo aqui de uma licitação proibida, dispensada, dentre outras hipóteses. Só que o bicho pega aqui, ó. Aqui que a onça bebe água. Licitação dispensável. Por quê, gente? Por que o bicho pega aqui? Porque aqui são 35 possibilidades onde a licitação será dispensável. Dispensada, a lei proíbe. Dispensável, a lei não obriga. É você, agente público, que ponderará, gente, se é interesse público, licitar ou não. Gente, e as hipóteses da licitação dispensável, onde a lei não obriga, estão aqui no artigo 24, que é um tanto quanto generoso, Porque generoso ele tem lá 35 possibilidades. Eu vou citar alguns exemplos aqui, sem contudo esgotá-los, tá? Essa não é a intenção, não tenho nem o tempo hábil para isso, mas alguns exemplos. Por exemplo, assim, ó, lá no inciso 3, calamidade pública, gente, situação de calamidade pública, licitação dispensável, com ou sem licitação. Desde que sejam contratações que tenham relação com a calamidade. Por exemplo, então, sei lá, enchente, compra de cestas básicas, ok, dispensável. Agora, por exemplo, enchente, compra de um computador, não faz sentido. Pelo menos desde que não tenha relação lá com a calamidade. Compra lá de uma penteadeira, não tem nada a ver, gente? Tem que licitar. Outro exemplo que eu cito, gente, que é uma pegadinha do malandro, essa aqui, ó. Inciso 15. O inciso 15, ele fala o seguinte, ó. Para aquisição, ou para restauração de obras de arte autênticas. Obras de arte autênticas. Obras de arte autênticas. Espera um pouquinho. Autênticas. Então, por exemplo, ó, para que a administração pública adquira ou restaure uma obra de arte autêntica, e desde que seja a finalidade do órgão, é o museu, é o IFAM, licitação dispensável. Qual que é o problema? Alguém está com a lei aberta aí ou não, gente? Está com a lei aberta? Por gentileza, Camila, veja para mim o artigo 13. Artigo 13 não. Veja para mim, o artigo 13, eu acho que é o inciso 7, por gentileza. O artigo 13, ele vai trazer um rol de serviços onde, em tese, não há competição e a licitação é inexigível.
Artigo 13, inciso 7, por gentileza. Espera um pouquinho. O artigo 13 fala assim, ó, restauração de uma obra de arte ou bens históricos é inexigível. Tá bom, não tem competição, tem que ser lá aquele restaurador. Agora, o artigo 15 do 24 fala assim, é dispensável a licitação para aquisição ou restauração de uma obra de arte. E aí, professor, quando que vai ser dispensável e quando que vai ser inexigível? Gente, sem muita ciência. Pensa assim, ó, caiu em prova, restauração de uma obra de arte, ponto, só restauração é o quê? Inexigível. Agora, a aquisição, a compra, restauração de uma obra de arte autêntica, e desde que seja a finalidade do órgão, é o museu, é o IFAM, é dispensável. Então, de novo, gente, sendo objetivo, né, para acertar a questão. Caiu e fala assim, ó, restauração de uma obra de arte ou bem histórico, ponto. Inexigível. Só restauração e inexigível. Agora, restauração ou a compra, aquisição da obra de arte autêntica, e desde que seja a finalidade do órgão, é o museu, é o IFAM, uma fundação de cultura catarinense, enfim, é dispensável. Vale a pena, então, hoje à noite, depois da aula, você comparar o artigo 24.15 e o artigo 13.7, tá, gente? Pegadinha que já foi objeto de prova. Outra hipótese que é dispensável também, gente, eu vou logo para o último inciso. Esse último inciso é o 35, tá? Galera, eu insisto, não se limitem a isso aqui, tá? Tem que ler a lei, né, com mais calma. O 35, ele é fruto de uma lei, gente, seminova. Essa lei aqui, ó. Lei 13.500 de 2017, gente, ó, seminova, hein? Seminova. Foi a última hipótese de licitação dispensável. Vou colocar aqui, ó, gente. São três verbos, tá? Implementação, mais o que, gente, ó? Implementação, reforma, gente. Implementação, reforma ou construção de estabelecimentos prisionais, licitação dispensável, desde que haja, qual que é o verbo, por gentileza? Viu? Boa, toma. Obrigado. Aprimoramento. Então, na verdade, são 4 verbos. Aqui, gente, ó. 4 verbos. Aprimoramento. O que é um aprimoramento? Vago, né? Isso aqui é muito ruim, porque é muito vago. Aprimoramento. O que é? Muito vago. Mas, enfim, tá lá. Oi? Ampliação? Obrigado. Então, volta, gente. Aprimoramento. Agora vai. Ampliação. E a reforma e a construção de estabelecimentos prisionais, desde que haja um grave risco à segurança pública, gente, licitação dispensável. Ok? Então, de novo, 4 verbos. Aprimoramento, ampliação, né? Ampliar, reforma ou construção de estabelecimentos prisionais, licitação dispensável, a condicionante, desde que haja lá um grave risco à segurança pública, licitação dispensável. Beleza? Dica, para que você não perca tempo. Memorize as situações de inexigível. Gente, poucas situações, tá? Pouquinha coisa. Depois memorize o que é dispensada. Gente, pouca coisa também. Pouca coisa, tá? O que não for dispensada, pouquinha coisa. Ou inexigível, pouquinha coisa é o quê? Dispensável, 35 coisas. Decore a dispensada, decore a inexigível. O que não for aqui e nem aqui é o quê? Dispensável. É um bom começo, tá, gente? Não é o ideal, mas, né, para começar a brincadeira, tá legal. Outro ponto bacana. Lista. Rol de números clausos. Professor, o que é um rol de números clausos? De rol de números clausos é um rol o quê? Taxativo. Números clausos. Ou seja, a gente só será uma situação de dispensabilidade aqui constar o quê? Taxativamente, aqui no artigo 17 ou 24, é só o que está aqui. Ok? E aqui é um rol o quê? Meramente exemplificativo. Ok? Legal. Gente, prossigamos então, temos aqui ainda muito tempo. Vamos agora às modalidades de licitação. Vamos lá, gente. Modalidade, galera, é decoreba, tá? Não tem o que fazer. E aqui eu sempre me utilizo de uma tabela
onde eu vou destacar o quê, gente? As principais informações de cada modalidade. Para quem, né, não tem ainda, vamos aqui à tabelinha. Então, ponto de número 6. Vamos lá, gente, ó. Modalidades de licitação da Lei 8666 de 93. Vamos lá. Muito bem. Legal. Isso aí. Modalidades. Gente, tem as modalidades, elas constam nos artigos 22, ó. 22 e 23 da lei. Que lei, professor? Lei 8666. Cuidado, hein? Modalidade e tipo são sinônimos? Não, professor. Tipo é um critério para o julgamento. Menor preço, por exemplo. Modalidade é uma espécie de procedimento. Alguns mais complexos, outros mais simples. Então, de novo. Espécies de procedimento são o quê? Modalidades. Ok? E critério para julgar são o quê? Tipos. Paro por aqui, tomar um cafezinho e voltarei em 5 minutos. Valeu.